Desde o último final de semana e hoje, gente, o exército israelense continua bombardeando a faixa de Gaza, viu? A todo instante a gente ouve o som ensurdecedor da guerra. São vários e vários estrondos, muitas explosões. Lá em Gaza, a energia total deve acabar já nas próximas horas, após a usina de energia na região parar de funcionar. Ao todo, são 2.255 cidadãos que, infelizmente, morreram. 2 brasileiros estão entre as vítimas, a Bruna Valiano e o Hanani Glaser. Além disso, a notícia que chega nesta manhã é que existem brasileiros entre os reféns do grupo terrorista Hamas. Informação, inclusive, confirmada pelo próprio exército israelense. Imagens que a gente está acompanhando ao vivo da faixa de Gaza. Antes nós estávamos exibindo as imagens do porto ali, da região portuária, com muitos barcos, inclusive, já destruídos. Ontem a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan. E uma imagem feliz, Mano Ferreira, Felipe Monteiro e a todos que nos acompanham, foi a chegada do primeiro voo e também a chegada do segundo voo, né? Brasileiros com bandeiras de Israel, bandeiras do Brasil, felizes, emocionados, dando seus depoimentos. Uma sensação que eu particularmente não consigo imaginar, mano, como que deve ser. É verdade, é uma aflição muito grande, né? Um brasileiro que não está acostumado com guerra ou com algum tipo de conflito violento nesse nível, a chegada, a volta para casa. A gente teve ontem aqui a imagem também do pastor Felipe Valadão, né, com os seus fiéis que estavam junto com ele, felizes porque iam conseguir embarcar, e pelo menos uma notícia que nos permite respirar no meio de tanta tragédia humana como sempre é uma guerra. Agora, o ministro PP José Múcio deu uma declaração forte dizendo que todos os brasileiros serão resgatados. Dá para a gente crer nisso? Creio que sim. Creio que o governo federal, juntamente com o Congresso, está envidando todos os esforços possíveis para resgatar todos os brasileiros. É bom lembrar, Paulinho, que eu não lembro de um ataque terrorista que matou um brasileiro. Então, esse ataque terrorista, além de ter sido um ataque contra Israel, foi um ataque contra toda a humanidade que reverberou no Brasil. 2 brasileiros foram presos, outros tantos estão desaparecidos, inclusive está na lista de possíveis reféns do governo de Israel alguns brasileiros. Ou seja, esse ataque também afrontou o Brasil. E faz todo sentido, né, o Brasil, o governo, fazer esse tipo de resgate dos brasileiros, tanto em Israel, quanto criando uma operação junto com o Egito para resgatar os 25 brasileiros que estão na faixa de Gaza em uma situação completamente desconfortável. Agora, a gente comentou ontem, né, turma, que era exatamente a principal moeda de troca que o Hamas poderia ter, são esses reféns. Agora, a notícia que chegou hoje pela manhã, que é a mais triste do dia, é que nós temos brasileiros ali no meio, né? A gente não sabe ao certo a quantidade de brasileiros que estão ali, mas segundo o Departamento de Inteligência de Israel, há sim brasileiros e, inclusive, a lista é extensa, com inúmeras outras nações, justamente pelo fato do Hamas ter capturado essas pessoas ali naquela bendita festa, aquela rave que a gente tanto comentou por aqui, que fez e promoveu, inclusive, uma matança de mais de 250 pessoas só naquela localidade, e a retirada, inclusive, dos civis para que virassem reféns, também, na sua grande maioria, foi feita por ali. E só para vocês entenderem, gente, a atual situação por parte do governo federal, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou as conversas com o Egito para a entrada de brasileiros que estão em Gaza. A gente separou um trecho do que disse o ministro e vamos conferir agora. Acabo de falar por telefone agora com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, para que entrem no território egípcio, onde estarão a salvo. Creio que essa é uma boa iniciativa, conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Dessa forma
sãos e salvos no território egípcio e estamos trabalhando, portanto, para conseguir informar ao governo egípcio da documentação e do horário, dia e horário em que o ônibus passaria. Tá aí as autoridades brasileiras se movimentando, Pepe, em relação a isso. É o que a gente realmente espera ver, né? Uma ação um pouco mais forte, uma articulação, uma predisposição para que esses brasileiros possam sair daí o mais rápido possível. Não, certamente, certamente. Quando você vê um nacional, um conterrâneo seu, passando por dificuldade, isso gera uma comoção nacional, né? A comoção mundial é em relação ao fato da guerra em si, né? Que foi realmente um atentado terrorista maléfico, que tem que ser condenado sob qualquer aspecto, mas quando você vê um conterrâneo seu ter uma dificuldade, você se coloca no lugar dele, né? Você se coloca como possível também vítima desse crime atroz. Então, a gente como brasileiro e o governo brasileiro tem sim que fazer todos os esforços possíveis para resgatar essas pessoas. Agora, se vocês forem analisar, né, Maninho e Pepe que estão aqui comigo hoje, as pessoas elas estão fazendo uma confusão, e as pessoas não, né? Parte da classe política está fazendo uma confusão e está promovendo uma disseminação de um negacionismo terrorista assustador. É assustador. Se vocês abrirem agora as redes sociais, turma, eu sugiro que vocês façam isso, porque aqui a gente tem um compromisso sempre com a verdade e com os fatos. E quando você abre por muitas vezes as redes sociais, você fica chocado com a quantidade de baboseira, com a quantidade de mentira, de fake news e de negacionismo. O que está acontecendo hoje nas redes sociais, aqui no Brasil principalmente, acho que no mundo também, mas eu acompanho mais aqui no Brasil, é negacionismo. Há um negacionismo rolando em relação ao terror promovido pelo Hamas. Essa é a verdade, infelizmente, do que está acontecendo. E se vocês, por exemplo, fizerem um raciocínio do seguinte, se vocês forem ao Líbano, fazer uma viagem para o Líbano, vocês vão se deparar com libaneses, na sua ampla maioria, que são contrários ao Hezbollah. Se vocês forem, por exemplo, para a região onde há uma concentração forte de palestinos, vocês vão ver a realidade da maioria dessas pessoas se opondo ao Hamas. Então, aquelas pessoas que de alguma forma querem de todas as maneiras colocar o Hamas e a causa palestina numa mesma região, num mesmo campo de interesse, essas pessoas estão promovendo a disseminação de uma fake news. É preciso diferenciar o que o Hamas promove, o que o Hamas tem como objetivo da causa palestina. São coisas absolutamente diferentes que, infelizmente, alguns insistem em fazer essa confusão para que você que está nos acompanhando, que por muitas vezes não tem o conhecimento do que é a relação internacional, do que acontece no Oriente Médio, possa vir a fazer essa confusão. Não faça essa confusão, certo, Maninho? Exatamente, Paulinho. O pior desserviço que pode ser feito à causa palestina é o investimento nessa confusão. Os palestinos são um povo como qualquer outro povo, que deseja viver em paz, pacificamente, com dignidade, com direito à autodeterminação, com direito a constituir o seu próprio governo. Já o Hamas, o que faz é terrorismo. O Hamas implantou uma ditadura na faixa de Gaza, cujas maiores vítimas são justamente os palestinos. Então, fazer essa mistura entre o interesse dos palestinos e o que é a causa palestina pela construção de um Estado palestino que coexista com o Estado israelense, com o Hamas, que é um grupo terrorista que deseja não a soberania dos palestinos, mas uma ditadura teocrática, e também o fim do Estado de Israel, ou seja, a eliminação de um outro povo, é um serviço prestado à perpetuação da guerra. Sim. Gente, nós vamos abrir nossa rede de rádio e em 20 segundos voltamos para você que está sintonizado. E para quem nos acompanha aqui na TV Jovem Pan News, são 10 horas e 11 minutos.